Luiz pediu para deixar o Flamengo no fim dessa temporada. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta do Flamengo e fala também, além da dificuldade em uma renovação de contrato no Flamengo. Vídeo de hoje do canal do Nicola trata sobre esses temas e fala também e muito mais. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Para de falar sobre Casemiro, que não deve mesmo renovar seu contrato com o Manchester United. O vínculo do volante com o time inglês se encerra em junho do ano que vem. E apesar de ter demonstrado uma bela melhoria desde a temporada passada, tornando-se titular absoluto, Casemiro deve sair por conta das suas cifras. Hoje, o volante da seleção brasileira ganha no United um dos 3 maiores salários da Premier League. Vencimentos de 147 milhões de reais por ano, que equivalem a mais ou menos 12 milhões e 300 mil reais por mês. Somente 2 jogadores de toda a Premier League têm vencimentos maiores do que o brasileiro. Casemiro, que disputou 10 partidas com 3 gols e 1 assistência, não devem faltar interessados. A Arábia Saudita tenta contratar o Casemiro já há bastante tempo. Clubes brasileiros também já demonstraram interesse. Resta saber que passo o Casemiro vai querer dar depois de disputar a Copa do Mundo do ano que vem. O jogador é titular absoluto da seleção brasileira de Carlo Ancelotti. Bora falar agora sobre o Flamengo, que resolveu se pronunciar. Tudo porque o jornal Dia afirmou que Filipe Luiz havia pensado, cogitado e procurado a diretoria do Flamengo para demonstrar interesse em deixar o clube em dezembro, quando termina seu contrato. Cheguei a contar para vocês de toda a dificuldade do Flamengo na renovação do vínculo do treinador, mas o Dia foi além, afirmando que o Filipe Luiz não quer continuar, muito incomodado, irritado com toda a pressão de torcedores do Fla. O que o Flamengo fez? Emitiu uma nota oficial nas últimas horas afirmando o seguinte, abre aspas, o Flamengo repudia a publicação de informações inverídicas acerca do futuro de Filipe Luiz, que tenta criar instabilidade em um momento decisivo da temporada. Não houve, em qualquer instante, comunicação ou movimento que sustente o conteúdo divulgado pelo jornal O Dia. Importante contar também que o Filipe Luiz deve acabar renovando seu contrato. Apesar de todas as dificuldades entre Flamengo e Filipe Luiz, ele sabe que não vai ter propostas em janeiro, propostas de clubes importantes do futebol europeu. Então a tendência é que ele permaneça no Fla, embora o Filipe Luiz tenha adotado a estratégia de deixar para acertar essa prorrogação do contrato ao fim da temporada. Só para completar em relação ao rubro-negro, registrar que o Brentford, da Inglaterra, está interessado no zagueiro Iago, brasileiro, jogador do Flamengo e da seleção sub-20. Iago, que tem jogado bem pouco, contrato no Fla até dezembro de 2026. Ele é carta fora do baralho por opção do técnico Filipe Luiz. Salve, torcedor do Mengão, as últimas notícias do Flamengo. Se você é flamenguista, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Muito burburinho aí sobre o Filipe Luiz. O jornal O Dia trouxe a informação que ele gostaria de deixar aí o Flamengo no final da temporada, porém o Nicola, Vene Casagrande e alguns setoristas do Flamengo desmentiram essa informação. Inclusive, vou deixar aqui o vídeo do Vene Casagrande trazendo informação de dentro do Mengão. Ele traz notícias exclusivas sobre o tema e fala também sobre o mercado da bola do Flamengo. Isso, não sou dono da verdade, mas se a pessoa apurou só um pouquinho, iria saber que isso de Filipe Luiz pedir para sair não é verdade. Porque a negociação está em andamento, teve proposta, contraproposta, é uma negociação como qualquer outra. Ah, mas os dois não querem, por que não renova logo? Sim, os dois querem, mas cada um tem um pedido, cada um tem um desejo, cada um tem uma cláusula a colocar em contrato, cada um puxa daqui, outro puxa de lá. É normal, gente. É normal, não tem nenhum tipo de problema na relação, não está tendo, só está demorando mais do que o Flamengo esperava. Isso é um fato, ponto. Agora, isso quer dizer que ele não vai ficar? Ou isso quer dizer que ele vai ficar com certeza? A gente não sabe. A negociação está em andamento. Repito, não sou dono da verdade, mas assim, gente, na boa, se apurasse só um pouquinho, iria saber que isso de Filipe Luiz pedir para sair não procede nem um pouco. E o que também não procede, isso é informação. Pessoas do Flamengo me garantiram, depois de eu ter conversado sobre essa situação envolvendo o Filipe Luiz, o atacante Zeballos não está na mira do Flamengo nesse momento, não tem negociação em andamento. Para quem não sabe, a imprensa argentina noticiou que o Flamengo tem o desejo e negocia a contratação
desse atacante de 23 anos do Boca Juniors, que é até bom jogador, mas o Flamengo não negocia a contratação desse atleta, o Flamengo desmente isso também. Então é mais uma informação que o Flamengo teve a necessidade de desmentir, porque de fato, gente, assim, é momento decisivo, tá? E o contrato, por exemplo, do José Boto, será que ele vai continuar também? A gente não sabe. Não sabe nem se o Felipe Luiz vai ficar, não é certeza. No futebol a gente já viu muita coisa mesmo, não é certeza. E se o Felipe Luiz não ficar, o Ceballos vai vir mesmo assim? Não é assim, gente. Calma nessa hora, o Flamengo está disputando 2 títulos extremamente importantes, tem jogo nesse sábado que é muito importante pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo precisa vencer, e as pessoas noticiando que o Felipe Luiz pediu para sair, que o Flamengo quer os Ceballos. Não, o Flamengo quer ganhar os títulos primeiramente, e aí depois vai pensar em contratação, reformulação do elenco. E por falar em reformulação do elenco, hoje o GE soltou que o Flamengo e o De La Cruz o jogador não deve ficar em 2026. Isso é muito óbvio. O Flamengo sabe que o custo-benefício de De La Cruz não é bom. A diretoria sabe disso, não é segredo para ninguém. O próprio jogador deve saber disso, deve ter noção que ele não entrega aquilo que todos esperavam e que o Flamengo investiu para contratá-lo. O Flamengo investiu, repito, gente, 101 milhões de reais. Foi esse valor gasto na operação total para contratar o De La Cruz, sendo 80 milhões de reais à vista pagos ao River Plate. E ele não entrega. É óbvio que se tiver uma proposta, o Flamengo não vai dificultar. Pelo contrário, o Flamengo deseja sim negociar o De La Cruz, mas quem vai querer? Alguém vai querer? Ele vai querer? Ele tem contrato com o Flamengo. Eu vou até ver o tempo de contrato dele com o Flamengo, só para vocês terem noção. É longo, tá? Porque ele chegou recentemente. Ele chegou em 2024. Ó, o contrato dele vai até junho de 2028. E se ele não quiser sair do Flamengo? E aí? Não é assim. Outro jogador que dificilmente o Flamengo vai fazer esforço absoluto para ficar com ele, o próprio Gonzalo Plata. A gente sabe disso. Agora, dizer que ele vai sair seria leviano da minha parte. E voltando ao assunto de La Cruz, ele também não é certo no jogo contra o Red Bull Bragantino. Lembrando que ele foi desfalque do Flamengo nos últimos 2 jogos por conta de dores no joelho. Eu perguntei a uma pessoa do Flamengo, a pessoa me disse: Nico, acho que sim, que tem chance de voltar amanhã. Eu perguntei: o De La Cruz tem chance de voltar amanhã? No caso, contra o Red Bull Bragantino. Ele falou: o Nico, acho que sim, depende de como acordará amanhã. E o Léo Ortiz? A pessoa respondeu: o Léo é mais difícil. Ou seja, dificilmente a gente vai ver o Léo Ortiz à disposição. É um jogador que está fazendo muita falta ao Flamengo, mas está sendo preparado, obviamente, para a final da Libertadores, sem sombra de dúvidas. E o Nico De La Cruz, para mim, é uma palavra que resume bem a decepção, porque eu não vou ser engenheiro de obra pronta. Eu apoiei muito a contratação, comemorei a contratação do De La Cruz, mas infelizmente não deu certo. Porém, é um jogador que tem contrato com o Flamengo, repito, até junho de 2028, então não dá para o Flamengo simplesmente virar e falar assim: não vou usá-lo mais. Não é assim. Quando ele tiver à disposição, o Flamengo vai usar. Resta saber, ele vai ficar à disposição em quantos jogos na temporada. Valeu, galera! Salve, torcedor do Flamengo! Últimas informações do Mengão pra vocês aí. Se você é flamenguista de verdade, deixa sua opinião, seu comentário, se você gostaria da saída do Felipe Luiz ou não do Flamengo. Há muito burburinho aí dentro do Flamengo sobre essa questão, mas deixa o seu comentário, você, torcedor rubro-negro. Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado pela audiência, tamo junto, forte abraço e vamos, Mengão!